Saudações colecionadores, vamos então ao tema do vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês como que ficou a simulação de jogo de luta de Dragon Ball Z SH Figuarts, né? No caso eu estou utilizando aqui o personagem Goku Ultra Instinct de Dragon Ball Super para fazer essa demonstração. E o que eu fiz aqui, ele é uma simulação de movimentos, então como você pode perceber na tela, o nosso Goku do lado esquerdo já começa a fazer seus movimentos, tá? Similar a um jogo de luta 2D ali dos anos 90, onde era comum ali a técnica de captura de imagens, de digitalização de imagens, principalmente pela franquia Mortal Kombat, tá? O personagem da direita é apenas o Goku clone ali, uma versão maléfica que fica mudando ali a cor, tá? Apenas ilustrativo, mas o da esquerda é o que a gente está realmente controlando, né? O da direita, então, apenas ilustrativo, tá? Quais são as movimentações que eu já fiz, né? O Goku, ele pode ir para trás, para frente com a tecla F, para trás com a letra S, com a letra D ele se abaixa e com a letra E ele salta. Perceba que ele tem a movimentação travadinha, né? Como se fosse realmente a movimentação do boneco, né? Dadas as suas limitações, a rigidez, as suas estruturas, eu quis passar essa impressão, uma impressão bem comum também no stop motion, né? A técnica utilizada aqui é parecida com a movimentação de quadros, no caso, os sprites do personagem da luta. Eu também fiz alguns golpes, né? Com a letra J a gente faz o soco, e com a letra K o chute. Também tentei trazer aqui um aspecto realmente de action figure, então é um chute que qualquer um consegue fazer no seu action figure, e você percebe que é como se o personagem tivesse uma certa dificuldade de fazer o golpe ali, uma resistência física mesmo do seu corpo, né, do seu body, em estar produzindo movimento. Isso eu achei bem legal, ficou bem interessante. Também coloquei nos personagens 2 golpes especiais. Quem ficar até o final do vídeo eu vou demonstrar para vocês, vai valer a pena. Se você está gostando do conteúdo até agora, você vai adorar os golpes especiais também. Como eu falei no início, isso é uma simulação porque não tem as hitbox de contato, né? Então, se o meu personagem vir para frente aqui, ele simplesmente atravessa por trás do outro Goku e vem para cá, né? Então, não coloquei as limitações físicas, os golpes não acertam, não tem nada disso funcionando ainda, tá? Mas, caso alguém queira se aventurar e programar, eu acredito que até é possível, tá? O programa que eu estou utilizando para fazer essa montagem é o Scratch. O Scratch, vou falar um pouquinho dele agora para vocês, ele é um programa que é feito para uma linguagem simplificada de programação, tá? Então, pessoas que não têm aí não são muito familiarizadas com programação ou querem apenas brincar, ser mais robustas, e o objeto de trabalho do Scratch, na verdade, é ensinar programação para crianças, inclusive associando com robótica. Mas, para nós um pouco mais grandinhos, também serve para a gente brincar de fazer um pouco de programação. E foi no Scratch que eu fiz as programações do personagem pulando, se movendo, as movimentações, tá? Para cada movimento, eu tenho aqui no Scratch que eles chamam de fantasias, que seria o equivalente aos sprites do game de luta, aonde eu vou colocando, né, cada uma das cenas para compor a movimentação, tá? Aqui você consegue ver um pouco do trabalho da captura dos movimentos que eu fiz, né? Similar à captura de movimentos dos jogos dos anos 90. O que eu fiz? Eu peguei, tirei fotos num fundo branco, né? Depois eu fiz os recortes, um pouquinho de edição. Não fiz muita edição nas fotos, apenas a questão mesmo de ajustar as imagens, tá? Por isso a importância do Goku clone, tá? Ele não está ali apenas de ilustrativo, ele me servia também de base para que eu fizesse o ajuste de tamanho de cada sprite. Se alguém quiser fazer um trabalho mais refinado, mais caprichado, eu recomendo tomar cuidado com a iluminação, né? Esse foi um dos pontos aqui que eu fiquei mais falho, né?
é a iluminação, porque você tem que ter um cuidado que cada sprite tenha uma iluminação correta, para que na hora da composição da cena não haja uma distorção devido a uma sombra mais forte ou uma iluminação, né, mais brilhante. Então eu acho que esse seria uma das coisas que eu ajustaria se eu fosse refazer o projeto, ou recomendo aí para quem for fazer um projeto novo, tá? Tome esse cuidado com a iluminação e, claro, também uma qualidade maior do recorte. Eu acabei usando uma ferramenta de recorte rápido dentro do próprio Paint 3D para facilitar a minha vida, senão eu não ia conseguir terminar esse projeto em pouco tempo, e mesmo assim levei semanas para fazer, né? A gente tem um tempo muito limitado e esse é um projeto que demanda bastante tempo, tá? Quem for utilizar o Scratch é bem tranquilo, é bem fácil de fazer a programação por blocos, né? A parte mais divertida é você ficar realmente imaginando como fazer para resolver algumas situações. Por exemplo, como você fazer para fazer um salto, como fazer para ele ficar segurando a posição enquanto está baixada, né? Alguns intertravamentos para que o código não comece a pular quando ele está baixado ou aceite soco no ar. Então esse tipo de coisa é bem interessante, bem desafiador. Quem tiver familiaridade com o Mugen, né? O Mugen ele já é voltado para jogos e eu não tenho esse conhecimento, mas eu acredito que daí acaba sendo mais simples de você fazer uma programação daí sim com hitbox e com danos, né? Aí a técnica de captura de movimento é a mesma, né? Você vai apenas ter um capricho um pouquinho maior na parte da qualidade de cada sprite, mas o resultado final vai ser bem parecido com o que a gente conseguiu aqui, tá? Voltando então à demonstração, o que mais eu tenho de recurso? Eu fiz duas coisinhas bem especiais que eu quero mostrar para vocês agora. A primeira delas é o carregar o Ki, né? Muito comum em games de luta, não podia faltar aqui nessa simulação. Com a letra O, enquanto você mantém a letra pressionada, né, a tecla pressionada no teu computador, o Goku faz o carregamento utilizando o Effect Aura Blue, né? Esse é um cuidado que eu tive também de trazer para o jogo elementos dos action figures mesmo, né? Então eu poderia estar fazendo esse efeito de outras formas, né, de outras formas gráficas, mas eu quis trazer o físico, né, a aura física como effect, para dar aquele charminho, para dar aquela impressão realmente que estamos falando do mesmo universo, tá? E antes de eu mostrar a cereja do bolo, tá? No número 8 aqui eu faço a troca de cenários, né? Então é possível de eu colocar vários cenários. Claro que alguns cenários estão mais condizentes com o sombra do personagem, outros nem tanto, né? Mas, por questão de diversão, você consegue ver esse primeiro cenário. Com certeza uma nave Saiyajin fez aquele buraco lá ao fundo. Tem o cenário também de Namekusei, com a famosa nave da Corporação Cápsula ao fundo. Também coloquei mais um cenário clássico de Dragon Ball, que é no deserto, né? Torneio do Poder, não podia faltar. Esse cenário também está bem legal, bem bonito. Um dos meus favoritos aqui, dos que eu consegui colocar. E voltando para o cenário de treinamento. E a cereja do bolo aqui é o Kamehameha, que eu utilizei também bastante frames, foi bem complicadinho de fazer. Foi o que eu mais investi frames, porque eu queria ter o melhor efeito possível. E o comando é para trás, para frente, H. Vamos de novo? Fiz o efeito de você carregar o ataque, né? Dando aquele efeito na tela. Incluí o raio 1 a 1 e fui fazendo as movimentações. E por final, o giro. Como vocês podem ver, do efeito prático, né? Também coloquei, estava esquecendo, né, a letra L com a função de bloqueio, né? A gente chamava isso de defesa quando jogava Mortal Kombat. Então, função de defesa, função block na letra L.
Então seria isso, né? Eu vou deixar no link desse vídeo o jogo para vocês, né? Vocês podem acessar através do navegador de vocês e fazerem os testes também, tá? Fazerem brincar, fazer essas simulações. E se interessarem nesse tipo de conteúdo, se interessar no modo de criação, quiserem conversar mais sobre Scratch, quem sabe a gente volte aqui fazendo vídeos explicando passo a passo das técnicas adotadas, né? E eu espero que a comunidade abrace também essa causa e queira começar a criar os seus produtos com Action Figures, né? Como sempre, o propósito desse canal é mostrar várias formas de você estar interagindo com as figuras, né? Além das já clássicas poses, fotos, acho que a gente pode fazer um trabalho bem legal, bem divertido nesse hobby que a gente tanto gosta, ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço.